Olá, pessoas. Hoje vamos conversar sobre este livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, que eu encerrei a leitura hoje pela manhã. Então, vamos lá. Ele começa, na verdade, contando a história de Manser, que era o fabricante de carruagens. Aconteceu que, determinado dia, o Manser estava lá ajojado, chateado da vida, pensativo e com seus afazeres por de lado. E neste momento chega então um amigo dele, o Cobb, que era o músico. Inclusive, abrindo um parênteses, na época costumava-se dizer então que sempre dava-se o nome da pessoa e a profissão, né? Inclusive o meu sobrenome, Weber, significa tecelão. Então, como nós dissessemos hoje em dia, Jack ou tecelão. Então, em algum momento, algum antepassado meu foi tecelão. E, coincidentemente, eu trabalho com as mãos. Meus irmãos também, tem um irmão jardineiro, 2 pedreiros. Então, segue essa arte aí nas nossas veias, nosso sangue, né? Mas, enfim, voltando à história. Então, chegou o Cobb lá e viu o Manser parado. E aí, conversando, disse: Bah, Manser, então deve estar com o seu trabalho todo pronto e eu vim lhe pedir 2 moedas emprestadas. Me devolva depois do jantar. Você nem vai perceber a falta dele. E aí o Manser diz: Não, se eu tivesse. Diz: Mas como assim? Se você tá aí parado e não tem dinheiro, o que tá acontecendo com você, meu amigo? Ele diz: Pois é, eu tive um sonho. E aí eu sonhei que eu tinha muito dinheiro, muita riqueza. E foi um sonho muito maravilhoso, nada me faltava, eu podia comprar tudo o que eu quisesse. E de repente, quando eu acordei, eu vi que eu não tinha dinheiro nenhum. E portanto, isso me desandou, me deixou mal. E eu estou sem perspectiva nenhuma. E nisso, dois começam a conversar, então, sobre as suas vidas, né? Então, eles eram muito trabalhadores, faziam sempre todos os dias enfim, cumpriam com seus compromissos, né? Mas sempre naquela vida de não ser promissora. E E eles pensaram como é que poderia se fazer. E nisso, então, o Cobb dá a sugestão de quem sabe procurar um outro amigo deles, o Arcade. O Arcade, ele era, então, neste momento, o homem mais rico da Babilônia. E ele foi amigo, foi colega de estudos, alguma coisa assim da infância. E eles foram, então, resolver procurar o Arcade para entender por que o Arcade tinha ficado tão rico e eles não. E foi o que eles fizeram. Chamaram mais alguns amigos e foram lá conversar com o Arcade, que foi uma pessoa que, apesar de ser muito rica, sempre esteve aberto, então, a dividir com quem quisesse. Fazer perguntas sempre foi muito simples, muito humilde, né? Então, pessoa muito rica, mas muito humilde. E foram, então, até o Arcade. E aí, chegando lá, então, perguntaram pro Arcade como é que ele tinha conseguido chegar a esse ponto, como é que ele tinha construído a riqueza dele. Então o Arcade contou a eles, né, que, que ele havia se arrumado um emprego como escriba, que naquele tempo não existia papel, então eles escreviam umas plaquinhas de argila e era escrito ali, qualquer documento era ali, então existia a profissão escriba. Em um determinado momento chegou lá o Algamish, que era o homem que emprestava dinheiro. E o Algamish disse a ele: Olha, se você fizer tal documento para mim em 2 dias, eu vou lhe dar 2 moedas de prata. Não lembro bem o que era a moeda em si, porque tinha cobre, prata e ouro. Ou 2 moedas de cobre, enfim. E aí ele se empenhou em tentar fazer essa escriba a tempo no prazo, mas não conseguiu. Então o Algamish chegou lá e para buscar, né, o seu documento e não estava pronto. E aí insultou ele, enfim. E ainda disse, né, se você fosse meu escravo, eu iria lhe bater porque não cumpriu, porque não conseguiu atender ao meu pedido. E ele disse, e aí então o Arcade teve uma ideia. Façamos o seguinte: se você me der até amanhã de manhã para fazer esse documento, você não precisa nem me pagar as moedas, mas você me conta como você conseguiu ter tanto dinheiro, porque neste momento o Algamish é que era rico e o Arcade era apenas um escriba. Algamish meio contrariado, mas disse: tá, ok, vou te dar essa chance. E o Arcade então passou a noite inteira talhando naquela argila a tabuinha, né, como chamavam essa argila, para entregar na manhã seguinte. E deu certo, entregou então. E nisso o Algamish cumpriu com o que falou. Então ele explicou pro Arcade que ele deveria guardar pelo menos 10% de todos os seus rendimentos. E para depois conseguir reinvestir, enfim.
E foi o que ele fez. Então passou-se um ano inteirinho e o Arcade juntou então as suas, vamos dizer que 12 moedas, né, para simplificar o entendimento. E nisso voltou então ao Gamish lá e disse: e aí, Arcade, como é que foi a sua organização com relação à parte financeira? E ele muito feliz: bom, consegui. Juntei certinho os 10% durante todo esse ano. E já fiz um investimento. Ah, é? Qual que foi o investimento? Perguntou ao Gamish. Ele disse: eu entreguei ao oleiro. O oleiro que ele ia viajar, né, navio, e ia até uma outra terra lá, dos fenícios, se eu não me engano, para comprar joias, ia trazer para cá, iríamos vender e dividir os lucros. Neste momento, o Gamish já viu que deu porcaria, porque não... Enfim, resumindo, nesse caso, os fenícios, acho que eram os fenícios, passaram a perna no tal do oleiro e ficaram sem nada, perdeu todas as suas economias de um ano. Mas o Gamish disse: não, ok, você só vai ter que recomeçar. Fique mais atento, não faça negócios. Ficou como um aprendizado. E aí, continuou, então ele fez mais um ano, continuou conseguindo reunir, conseguindo se organizar, fez 2, e no 4º ano, então, que ele vinha nessa sucessão de aprendizados, de entendimentos, o Algamesh já estava com bastante idade e veio e conversou com ele: bom, então você tem cumprido, né, com todo esse estudo, e eu quero então lhe convidar para ser meu sócio. Você vai... Quero só um pouquinho, vou só fazer uma coisa aqui. Só para marcar o nome sobre o que estou falando sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Voltando então. Então, o Algamish então convidou o Arcade para ser seu sócio numa das suas terras. Ele tinha muitas terras, para ele ser seu sócio então e trabalhar com ele, já que os filhos do Algamish não se interessavam muito por manter a fortuna, enfim. Enfim, aí então o Arcade foi trabalhar com o Algamish. Depois que o Algamish veio falecer, ele herdou boa parte das coisas e foi se tornando um homem mais rico. Isso ele estava contando então para aqueles vários homens, né? E um deles disse assim: bom, então você teve muita sorte, porque de repente apareceu lá uma pessoa que lhe convidou para ser sócio, e aí e nós não tivemos essa sorte. E aí que entra a questão de que ele colocou ali, como isso é muito tempo, né? A Babilônia existiu de 1752 a.C. até 539 a.C. Então, naquele tempo, acreditava-se em deuses e tal. E ele diz: não, é a deusa da riqueza, só que ela só vai dar para quem está preparado. Então, aí que, voltando um pouquinho, né, o Arcade, ele se organizou, ele aceitou os ensinamentos do Algamish e se condicionou a ter aquela nova vida de economia, de reinvestir, que é o que nós conhecemos hoje como juro composto, né? Meu filho é juro composto, como diz a Natália Arcuri. Então, ele... como se tivesse sido agraciado pela deusa da riqueza e da sorte, mas em decorrente de todo o seu comportamento, né? Então, quando nós cultivamos algo, quando nós plantamos algo, isso vai criando uma energia que faz com que as coisas prosperem. Então, o Arcade, ele mostrou, claro, que daqueles ali muitos não quiseram saber, acharam que era bobagem. E aí, quando começou a ficar mais conhecido, como que estava falando, dando conselhos, o rei mandou chamar ele para conversar sobre isso. E aí ele disse que ele tinha vontade que não só ele fosse uma pessoa muito rica, né? Isso o Arcade falando, que ele gostaria que todos os babilônicos fossem. E o rei então e ele junto resolveram abrir uma escola de, como fosse hoje em dia, uma escola de finanças, né? E depois veio, nessa mesma escola, começou a ter outras coisas, mas ele tinha uma sala para ele, na qual ele ensinava, então. E aí eles tinham que começar com 100 homens, e foram escolhidos 100 homens, que eles consideravam que poderiam ter interesse, né? Para aprender. Então ele começou a ensinar sobre os princípios da riqueza, que seriam o mais básico de todos: economizar 10% do que ganha, depois usar esse 10% para reinvestir em outros negócios ou em outras coisas, para esse investimento virar outro, do investimento virar outro, e assim a sucessão, para que se aumente a riqueza. Então eles ensinavam isso
nós acreditamos que isso aconteceu mais ou menos 5.000 anos atrás. E hoje, então 5.000 anos depois, nós estamos, neste momento, está sendo bastante estudado isso, que é o que eu falei antes, que eu brinquei da Natália Arcuri ali, sobre o juro composto, né? Não sei, talvez você não conheça ou se conhece. Hoje tem influenciadores que ensinam bem como investir. O ano passado me dediquei muito a aprender sobre investimento e essa parte financeira, mas enfim, eu fui aprender isso com 32 anos. Eu adoraria ter aprendido isso lá na escola. Inclusive, um dos motivos que eu gosto muito da Natália Arcuri é que ela tem projetos para que seja colocado nas escolas, que seja como uma disciplina, como se aprender português e matemática, aprender finanças. Então ela está meio que nessa luta de conseguir que isso vire um projeto de lei. Claro que há várias barreiras, né, que a gente sabe que infelizmente a própria política, todo o sistema, eles preferem que as pessoas não aprendam, que elas não saibam que as coisas acontecem. Eu inclusive me lembrei de uma outra coisa sobre o carro elétrico. Outro dia eu estava vendo um post que foi lançado no Brasil agora, o e-tron, que é o novo Audi elétrico, lindíssimo carro, e que vale no Brasil R$500 mil. E aí mas quem criou o primeiro carro, quem lançou o primeiro carro, na verdade, elétrico, foi o Elon Musk. Eu já falei dele nos meus vídeos, cara, que eu sou super fã. O Elon Musk foi quem criou a Tesla. E ele criou a Tesla e deixou a patente em aberto, porque ele quer que as pessoas saibam, quer que aprendam. Mas o carro elétrico, o primeiro carro elétrico poderia ter sido brasileiro, porque foi lançado em 1974, o Gurgel, aqui no Brasil. Porém, não houve investimentos, não houve interesse nenhum da parte política, da parte, enfim, dos grandões do país, porque obviamente que não se teria interesse em ter um carro que vai ser abastecido a energia elétrica, sendo que o petróleo, que a gasolina é o absurdo que é. Então, infelizmente, o pensamento de poucos faz com que as coisas retrocedam, que atrasem, enfim. Que não é o caso, né, desse ensinamento dos babilônicos. Eles foi um povo inteligentíssimo, assim, que ensinou muita coisa. Então, o básico foi, né, então, chegamos até agora, então, quando o Arcade criou essa escola, ensinando aos babilônicos que tivessem interesse sobre financiamento. Eu tenho uma colocação dele aqui que eu achei bem bacana, que eu vou ler para vocês. Gostaria de poder falar mais sobre isso. Em meu espírito permanece a crença de que algum dia homens de tirocínio descobrirão uma maneira de o cidadão assegurar-se contra a morte através de pequenos depósitos regulares, assim propiciando uma bela soma à família depois que tivesse de passar para outro mundo. Vejo isso como algo desejável, digno da mais alta recomendação. Mas hoje ainda não é possível, porque não haveria homens ou sócio com uma duração de vida suficiente para operar tal sistema, que deve ser uma coisa tão estável como o trono do rei. Sinto que algum dia um plano como este existirá e será uma grande bênção para muitos homens, porque mesmo o primeiro pequeno pagamento tornará disponível uma razoável fortuna para a família dos membros que viessem a falecer. E, nesse sentido aqui, eu lembrei um pouco do nosso próprio INSS, né, em que vai sendo recolhido um pouquinho, que pelo menos gera uma aposentadoria, que a gente sabe que agora está mudando muito isso. Quem não para estudar um pouquinho critica o governo, que como é que vão tirar o INSS, mas tem toda uma engrenagem para que as coisas funcionem, né? E por isso que eu acredito que as gerações que virão depois de mim já vão ter essa consciência, que tomara, que eu acredito muito que vai dar certo, esse projeto da Natália de colocar nas escolas o ensinamento financeiro, para que as próprias pessoas já cresçam sabendo como lidar com isso, como fazer os seus investimentos, né? Para que segure uma aposentadoria bacana, que não passem dificuldades, que nós venhamos a ser um país mais próspero. Mas isso tudo são parte da evolução. Mas aqui ele já tinha essa visão, né, de que ele imaginava isso, o Arcade, vamos supor, há 5.000 anos atrás. Então podemos, eu lembrei da questão do nosso INSS, né, mas também a questão do investimento. Eu fui pontuando alguns pontinhos aqui para que eu pudesse fazer umas abordagens para vocês bem em cima do livro mesmo, né. Então, nós estamos falando hoje sobre a leitura que eu concluí, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Concluí lá hoje de manhã. Até no meu stories de hoje ainda está algum trecho de livro ali. Então, vamos lá, uma outra partezinha que ele coloca. Se um homem tem sorte, não há como prever a extensão possível de sua boa fortuna. Jogue-no no Eufrates, e ele se salvará a nado com uma pérola na mão. Provérbio babilônico. Eufrates era o rio que passava perto da Babilônia. A Babilônia era uma terra muito fértil, então eles canalizaram o Eufrates para que a água chegasse até lá e pudesse então cultivar. Babilônia, ela é uma região um pouco mais desértica,
Mas dá para se comparar com o clima do Arizona, nos Estados Unidos, onde ela é seco e bastante vento, né? O desejo de ter sorte é universal. Ele era tão forte no peito dos homens há 4.000 anos na antiga Babilônia, quanto é atualmente no coração dos homens. Todos nós esperamos ser favorecidos pela caprichosa deusa da boa sorte, né? Essa deusa que eu falei agora há pouco. Há alguma maneira de encontrá-la e atrair não apenas sua atenção favorável, mas também seus generosos favores? Há alguma maneira de atrair a boa sorte? Era exatamente isso que os antigos habitantes da Babilônia queriam saber. Eles passavam por homens arbustos e entusiasmados pensadores, o que explica por que a velha cidade tornou-se a mais rica e a mais poderosa de seu tempo. Naquela época distante não havia escolas nem colégios. Possuía, entretanto, um centro de aprendizado, uma verdadeira escola prática. Entre os prédios guarnecidos das torres de Babilônia, havia pelo menos um que emulava a importância com o palácio do rei, os jardins suspensos e os templos dos deuses. Os livros de história quase não o mencionam, embora tivesse exercido uma poderosa influência sobre os pensamentos daquele tempo. Tal prédio era o Templo do Saber, onde os conhecimentos do passado eram apresentados por professores voluntários e assuntos de interesse popular eram debatidos em reuniões abertas. Dentro de suas paredes, todos os homens se encontravam como iguais. O mais humilde dos escravos podia discutir sem medo de represálias as opiniões de um príncipe da casa real. Então era aberto, os babilônios entendiam que o conhecimento era uma coisa que era estendida a todos, do escravo ao próprio rei. Entre muitos que perguntavam o tempo de saber, havia um sábio chamado Arcade, que é isso que eu estou falando para vocês, o homem mais rico da Babilônia. Então Arcade tinha construído, junto com o próprio rei da época, né, essa escola onde começou-se então a ensinar essa parte de entendimento. Ele tinha essa relação então com a economia e também com essa deusa, né? Acreditavam que a deusa da sorte. Então encerrou esse parágrafo dizendo assim: os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. Então acreditavam que aquele homem que é preguiçoso, aquele que não quer, né, que leva a vida por aí, deixa a vida me levar, esse a deusa da boa sorte não olha para ele, ela não percebe. Ela percebe aquele que está empenhado em estudar, que está empenhado em crescer como ser humano. Então, tanto é que, né, relembrando ali o Arcade, ele era aquela pessoa que não tinha, que com toda essa riqueza tinha muita humildade. Né? Esse entendimento era muito importante, e é muito importante até hoje, né? Inclusive, eu tenho até dó de quem não é humilde. Vamos ver aqui o que mais quis falar. É costume na Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna na esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Então Arcade, que nós estamos falando, né, o nosso principal personagem, não concordava com esse. Tanto que lembra aquele outro que ia falar, o Algamish, que os filhos não queriam dar seguimento a toda a riqueza que ele construiu, e por esse motivo o próprio Arcade, que se mostrou pronto, acabou herdando então terras do Algamish. E nesse caso, então, ele queria, o Arcade, que o seu filho também passasse. O nome do filho dele era Nomassir. Então ele chamou Nomassir em determinado momento e disse: olha, você vai ter que aprender pela vida, né, a seguir. Ele então deu a ele um saco de moedas e disse: você volta daqui a 10 anos. Né, tempão. E enfim, então Nomassir deixou o palácio, né, e foi viver a vida. Só que o Nomassir, né, e ele deu, então, junto com esse dinheiro, ele deu uma tabuinha com 5 princípios que ele deveria seguir. O Nomassir nem deu muita bola para tal da tabuinha e foi usufruir daquele dinheiro, viveu tal, até que começou a acabar o dinheiro, e acabou. Ele passou, então, eu vou resumir bem essa história aqui, mas ele passou por muitos perrengues, chegou a ponto, então, dele perder tudo, teve que vender os seus cavalos, teve que vender teve que vender o seu escravo, inclusive. E não tendo mais dinheiro, ele conheceu algumas pessoas que roubavam as carruagens que passavam. E ele, então, começou a roubar. Só que em determinado momento, ele foi pego. Então, né, já existia naquela época como se fosse uma seguradora. Então, tinham pessoas que ficavam pela mata, cuidando o andamento daquela... não é carruagem que eles falavam, tinha um outro nome, não lembro agora. Então, cuidando nisso, eles foram pegos, alguns foram mortos e ele foi preso. E aí ele foi preso e foi vendido como escravo.
Então, como escravo. Deixa eu só ver que eu não me perdi. Tá, e aí ele passa, então, por várias funções. Chega a esse ponto. Só que acontece que ele... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu tô... Não, gente, eu não sei se ele foi feito como escravo. Bom, enfim, tem o livro depois vocês leem. Mas ele passou por várias funções e aí ele chegou ao ponto de ser tão desprezível até que o momento que ele conseguiu... não foi feito como escravo nada. Ele conseguiu fugir, isso, me achei aqui, quando eu fugir. Só que sem nada ele resolveu, então, olhar para tal da tabuinha que o pai dele havia dado. E aí ele começou a seguir os princípios. Então, ele se deu por conta que ele estava, na verdade, ele não estava sendo filho que o pai dele iria se honrar no momento que ele se deu por conta que ele estava virando um ladrão. E isso, então ele fugiu e aí ele começou a seguir as leis, né? Eu não vou entrar em detalhes com relação às leis aqui, mas ele começou então a voltar a ser digno. Então ele começou a juntar, conseguiu um emprego no outro comércio, foi indo, arrumou um outro amigo que ajudou ele a se reerguer. E passou-se então muitos anos, como disse, foram 10 anos. Resumindo, ele voltou para o palácio 10 anos depois, trazendo não um, mas 3 sacos. Não, ele triplicou aquele valor que o pai havia dado para ele. E principalmente ele aprendeu muito as 5 leis que protegem o ouro. Vamos ver o que mais que eu tenho. Depois tinha uma outra historinha, que eu também vou procurar não me estender muito, que é o negociante de camelos. Quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada, do mesmo modo que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento. Tarcade, o filho de Azuri, certamente pensava assim. É Arcade Tarcade, tá, gente? Agora é outro personagem, é Tarcade, com T. Não tinha comido nada havia 2 dias inteiros. 2 dias inteiros. Só que nisso, o Tarcade estava andando rua fora, atrás de comida e tal, e ele encontrou o Dabacir, que era um cara do qual o pai dele estava devendo dinheiro. Então o Dabacir o questionou, e aí, quando é que vai me pagar? Quando é que seu pai vai me pagar? Porque a dívida, na verdade... Né, também se criava toda uma situação constrangedora quando se tinha dívidas, né? E aí, então, o Tarcade pega e o Dabacir diz pra ele assim: bom, eu vou almoçar, vem comigo. Entraram no restaurante lá e o Dabacir pediu, então, um pernil, vamos dizer assim. Traz aí um pernil pra mim e um copo de água para o Tarcade. E o Tarcade morrendo de fome, 2 sem comer. E ele não ofereceu comida pra ele. Chamou umas pessoas e eu vou contar pra vocês como é que eu me tornei o negociante de camelos. Aí ele contou então a história dele, né? Que um dia em uma briga de bar, assim, o irmão dele matou um outro cara e ele foi... E aí, pra pagar a tal da dívida, o pai dele vendeu ele. Porque naquela época eles vendiam pros próprios filhos, por exemplo, pra pagar dívidas, coisas assim. E aí ele foi vendido, então, como escravo pra Síria. E lá ele conheceu, ele foi, então... Só que nesse caso, ele passa por processo, ele tem que ver se ele vai ser vendido, se ele não fosse conseguir que ninguém comprasse ele ia ser para um outro, tipo, um sub-escravo, vamos dizer assim, que é os que construíam as torres, então é onde eles eram mais açoitados, onde era totalmente desumano. Ele não queria, ele tinha essa esperança de ter uma vida melhor, então ele conseguiu ser comprado. Chegou um determinado assim, você sabe lidar com camelos? Sim, sei, mas não sabia direito. Mas tinha aquela astúcia de querer fazer. E, enfim, daí ele foi. E ele cuidava, então, dos camelos das esposas do castelo todo, né? Mas aí tinha uma delas... não lembro o nome dela agora. Mas ela... E essa mulher, eram 4 esposas, que tinha o tal do rei lá, e ela era mais velha e ela era infértil, então ela era muito triste, porque no fim ela não correspondia ao que o rei realmente queria.
E ela acabou se aproximando dele no sentido de que ela via nele a possibilidade de ter um futuro, né? Ele falou que ele não se via como um escravo. Então não convia com outros escravos, ele não se colocava nesse ponto. Porque ele dizia, não, eu quero ser mais que isso. E aí, em determinado dia, a mãe dela estava doente, e ela pede então que arrume os camelos para o Tarkad levar ela. E chegando lá, ela já tinha levado roupas e algum dinheiro e disse, tá aqui, foge. Depois eu vento lá pro meu esposo que você fugiu levando tudo. E ele foge, então. E ele resolve voltar então, encarar isso, o Dabaceira resolve, então, o Dabaceira resolve voltar, então, pra se reerguer como pessoa, né? Porque, enfim, ele tinha perdido tudo, tinha perdido a sua própria esposa, que ela havia voltado para morar com o pai, e ele queria, então, se reerguer. Aí ele volta, então, para Babilônia, procura todas as pessoas às quais ele devia, pede um prazo, reorganiza. Então, ele reorganiza suas finanças no sentido de 20% que ele ganhava iria para os pagamentos, 70% para viver e 10% seria investido. E assim a esposa voltou, então, para ele, conseguiram pagar suas dívidas e continuou crescendo. E virou, então, o negociante de camelos, afinal de contas ele tinha toda uma habilidade, né? E virou negociante, ganhando mesmo já com outra pessoa que chamou ele para trabalhar. E aí vem a história de novo dessa deusa da boa sorte. Então ele aprendeu a lidar com camelos, ele se livrou de suas dívidas, ele se reorganizou e teve então uma oportunidade, né? Vamos dizer que ele teve a bênção dessa deusa. Nessa história ainda, ele faz uma colocação aqui, ouvi de um viajante recém-chegado de Urfa informações sobre um homem muito rico que tem uma peça de pedra cortada tão fina que se pode ver através dela. Ele colocou-a na janela de sua casa para barrar a chuva. Segundo o viajante, é amarela, e quando ele mesmo olhou através dela, todo mundo do outro lado pareceu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso, Tarkad? Então, isso ele está falando, né, nessa refeição, né? Então, tá o Tarkad tomando seu copo d'água, ele comendo, e ele faz a pergunta para o Tarkad. Acha que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente possui? Então, ele traz um ensinamento a Tarkad, né? Que ele fala que, nesse período todo que ele passou, na verdade, ele estava vendo o mundo como um vidro de outra cor. Ele não estava cuidando realmente, tendo controle sobre a sua vida. E então, passando por todos esses perrengues, ele aprendeu. E nesse momento ele chama então o garçom e pede que sirva os alimentos para o Tarkad, que ele iria almoçar. Almoçar com ele. Tá, é aquela história ali. Deixa eu ver aqui mais. E aí encerrando então esse capítulo foi: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, né? Apesar de toda essa situação que o Dabaceira passou, ele soube aprender e soube voltar, então ele se tornou também uma pessoa próspera, sendo então conhecido como negociante de camelos. Então, em resumo, nessa parte, é mais ou menos isso. É um livro muito bacana, sabe? É um livro que eu já queria ter ele há um ano atrás, mas foi surgindo outros, eu fui deixando de lado e não li. É uma leitura, ele tem 157 páginas, super tranquilo. Vale muito, muito a pena ler. Ele dá uma clareada na mente da gente, assim. E leitura é leitura, né? Cada um às vezes tem o seu toquezinho. Só encerrando essa parte aqui, então, um esboço histórico da Babilônia. A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que esteja à disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. A Babilônia possui apenas 2 recursos naturais, um solo fértil e a água do rio, que era o rio Eufrates, que eu falei antes. Numa das maiores realizações de todos os tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio por meio de represas e imensos canais de irrigação, cruzando grandes distâncias através do vale árido. Esses canais despejavam as águas revigorantes sobre o solo fértil. Isso se coloca entre os
primeiras façanhas da engenharia conhecidas na história. Abundantes colheitas foram a recompensa por um sistema de irrigação. Então a cidade de Babilônia não existe mais hoje, né? Ela fica lá na Ásia, onde hoje é o atual Iraque. Muitos cientistas consideram a civilização babilônica e a de outras cidades no vale como as mais antigas entre aquelas que possuem um registro definido. Datas positivas assinalam um recuo de 8.000 anos. Um fato interessante nessa conexão é o meio usado para determinar essas datas. Soterradas nas ruínas da Babilônia, encontram-se descrições de um eclipse do Sol. Astrônomos modernos calcularam prontamente a época em que tal eclipse, visível na Babilônia, ocorreu e então estabeleceram uma conhecida relação entre o calendário deles e o nosso. Que eu falei antes das tabuinhas, né? Então eles registravam, era tudo registrado ali. E foi encontrado algum hoje lá, se eu não me engano, até em 2019 se tornou patrimônio histórico pela Unesco. Então existem ainda pesquisas, pode ser que venham a descobrir mais coisas, né? Essas tabuinhas de argila, como eram comumente chamadas, tinham um uso tão disseminado quanto que tem hoje nossas modernas formas de escrita. Os habitantes gravavam sobre as tabuinhas lendas, poesias, histórias, transcrições dos decretos reais, as leis da terra, títulos de propriedade, notas promissórias e até cartas e mensageiros levavam cidades distintas. Por meio delas, temos condições de reconstituir diversos aspectos da vida íntima e pessoal do povo. Os babilônios eram financistas e homens de negócios talentosos. Até onde podemos saber, foram os inventores do dinheiro como meio de troca, das notas promissórias e dos títulos de propriedade escritos. Então porreta, né? Foi maravilhoso. Então até tem uma outra parte que falava aqui. Deve ter pulado, mas eles falavam assim um pouco em alguma parte aqui, sobre enquanto outras, na época, né, tipo outras tribos estavam aprendendo umas coisas, eles já estavam muito à frente, eles estavam bem evoluídos com relação a isso. Então tinha, se nós formos parar para sintetizar essa questão desse livro, por exemplo, eles tinham uma consciência desse controle financeiro, da organização, tinha inclusive normas, até achei que eu tinha marcado aqui para falar para vocês, porque tinha a questão dos escravos, né? E até para os escravos tinham normas. Aqui. Os famosos trabalhos da antiga Babilônia, suas muralhas, templos, jardins, foram realizados pela mão escrava, conseguida principalmente entre os prisioneiros de guerra, o que explica o tratamento desumano que receberam. Essa força de trabalho incluía igualmente muitos cidadãos da Babilônia e de suas províncias, que tinham sido vendidos como escravos por causa de crimes ou problemas financeiros. Era um costume corrente que os homens oferecessem a si mesmos esposas e filhos como calção relativa a dívidas, julgamentos legais e outras obrigações. No caso de não cumprimento, as pessoas entregues como garantia eram vendidas como escravas. Então, os próprios filhos, na época, eram uma garantia de pagamento, né? Se não conseguissem cumprir, essas pessoas eram vendidas como escravos. E tinha uma organização... Não vou ficar catando agora porque a gente tá ao vivo, né, gente? Mas, enfim, eles tinham tinham até leis para isso. Então, eles eram tão organizados que tinham leis para os escravos. Eles podiam... Um escravo poderia ter escravos. Ele poderia montar um sistema em que ele poderia ter escravos trabalhando para eles. Então, eles eram escravos, mas dependendo... Como eu disse, talvez tinha um subgrupo de escravos, que eram aqueles que faziam umas murelas, que eram... provavelmente morriam ali. Muitos até falam uma parte que conforme eram chicoteados, eram atirados na estrada, morriam ali mesmo, mas tinha aqueles... E os amo, como eram chamados, né, os amos, eles sabiam reconhecer quando era, como foi o caso do negociante de camelos, né? Perceberam que ele tinha essa capacidade, que ele estava disposto. Conta uma outra história aqui, que eu não entrei para não ficar muito extenso, de um outro que trabalhava vendendo biscoitos, bolachas, e o seu amo permitiu, deixando para ele um quarto de lucro. Então, eles, mesmo como escravos, tinham a possibilidade de ter uma renda. E aí, com essa renda, eles podiam guardar e reinvestir, ou eles poderiam juntar um certo valor e comprar a sua liberdade. Que esse do biscoito conta um caso, que é um outro amigo que depois compra a liberdade dele, né? E aí, para encerrar, a Babilônia nunca foi invadida por exércitos hostis até cerca de 540 a.C., né? Como eu falei antes, foi de 1752 a 539,
antes de Cristo, né, que existiu a Babilônia. Mesmo então suas muralhas não foram tomadas. A história da queda da Babilônia é mais extraordinária. Ciro, um dos maiores conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava vencer suas muralhas inexpugnáveis. Conselheiros de Nabônido, o rei da Babilônia da época, persuadiram-no a sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônico, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro encontrou os portões abertos e as trampou sem qualquer resistência. A partir daí, o poder e o prestígio da cidade foram aos poucos minguando, até que no curso de algumas centenas de anos, ela se viu finalmente abandonada, entregue à própria sorte, transformada mais uma vez pelos ventos e tempestades, na terra deserta sobre a qual sua grandeza fora originalmente construída. A Babilônia caiu, nunca mais se ergueu, mas nossa civilização tem grandes dívidas com ela. Os éons do tempo cobriram de areia os altivos muros de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia permanece. Esse livro, então, como eu comentei antes, ele é indicado por muitos influenciadores no mercado financeiro, né? Eu citei a Natália Arcuri, mas tem o Tiago Negro. Inclusive, o Tiago Negro, eu li também um outro livro que eu até confundi, achei que era o mesmo tema, que é o do rei do Salomão, o homem mais rico que existiu. Eu achava que se tratava do mesmo assunto, mas não. Salomão, o homem mais rico que existiu, é o homem mais rico de todo o mundo. Ele tinha muitas terras. E o livro de Salomão, ele fala sobre os provérbios lá da Bíblia. Então, toda uma conduta que você deve ter para que você tenha o dinheiro e também para que ele venha, né? Essa prosperidade. Eu falo um pouco do dinheiro, questão financeira, mas é toda a prosperidade como pessoa, né? Toda uma conduta que se deve ter. É um livro muito bacana para ele também. Inclusive, na época que eu li do Salomão, o Tiago Negro estava fazendo lives de 21 dias falando sobre eles. Não cheguei a olhar todos os dias, que era 5 da manhã, mas vi vários dos vídeos dele também que acabavam complementando. E aí, agora, então, é o mais rico da Babilônia. Então, rico de um local. Mas a Babilônia é, então, como eu disse aqui, conhecida por todo o legado que ela deixou, né? E esperamos, então, que, como eu comentei antes no vídeo também, que as coisas que a gente possa, né, tenhamos a esperança das coisas realmente evoluírem, né? Então, nós estamos falando de um ensinamento de, tipo, vamos dizer que 5.000 anos atrás, que hoje ainda estão, ao menos, penando um pouquinho para conseguir colocar em prática. Esse livro, o primeiro exemplar dele, foi escrito em 1920. Em 1928 nasceu meu avô. Então, quer dizer, talvez ele já poderia ter, esse conhecimento já existia, já estava na mão dos homens. Então, ele poderia ter aprendido na própria escola alguma coisa sobre finanças, que poderia ter ensinado para minha mãe, que poderia ter ensinado para mim, ou que ele poderia ter ensinado direto para mim. Mas eu estudei sempre em colégios públicos e não tive nenhum acesso a isso. Minha família também não teve conhecimento nenhum. Sei que tem muitas pessoas que as próprias famílias tiveram e estão promissoras. Às vezes tem alguns perfis de pessoas que eu vejo. Eu acho que os próprios alemães aqui de Santa Cruz, eles têm muito isso, de ter esse controle todo, né? Eu admiro muito esse tipo de coisa. Sempre admirei, mas eu não entendia muito. Até ano passado, quando eu comecei a estudar sobre finanças, que eu consegui, então, tive outras leituras que eu fiz sobre isso. Bom, o canal da Natália Arcuri no YouTube, eu olhei todos os vídeos dela. Do Tiago Negro, muitos, mas não vi todos. Mas da Natália, eu peguei todo, de cabo a rabo, assim. E hoje, inclusive, tem mais isso, né, gente? Hoje o YouTube tá aí, de graça, tem muito conhecimento. Eu, em seguida, faço workshops de uma semana. Quem me acompanha nas histórias vezes que eu tô colocando, às vezes tem workshop de uma semana, tem lives, teve um que eu fiz esses tempos sobre neurociência, que eu chegava a assistir 3 horas por dia, porque daí tinha live, tinha aula, teve muitos outros. Então tudo é gratuito, claro que no final tem a opção de comprar. Então você pode comprar, que bom, se não pode, você já aprendeu, já assimilou alguma coisa. Então às vezes, e ainda mais que o nosso YouTube tá vindo aí como eu fico muito feliz com isso, que o YouTube tá vindo como a nova TV, vamos dizer assim, né, em que tem um outro livro que eu li esses dias que eu pretendo ainda gravar sobre ele, um pouco sobre o marketing, que fala um pouco sobre essa questão, né, eu assimilei com outras coisas, isso, né, então de que a TV era uma coisa um pouco mais fechada, nos bitolava nisso, daí veio agora, hoje tem o YouTube, que você pode escolher, olhar uma coisa qualquer que não vai te acrescentar, ou pegar um estudo. Então, nem no meu tempo de escola não tinha acesso à internet. Hoje tem e eu usufruo muito dela, aproveito muito. E tomara que muitas pessoas cresça essa consciência de que temos hoje muito material gratuito para estudar, então, ou muitos cursos muito baratos às vezes, né? Então eu espero realmente que a Natália consiga colocar isso nas escolas para que
hoje tem muitos, né? Como disse, a gente que vem depois, então tem muitas mulheres se tornando mamães, vão se tornando mamães, outros pretendem ter filhos, a gente tem que pensar como é que vai ser neles, né? Talvez lá na Babilônia eles pensavam em deixar informações, em deixar algo para pro futuro, deixar um ensinamento para o futuro, né? Para gerações futuras, e deixaram. Como disse, foi encontrado muitos registros realmente dentro dessas tabuinhas que foi que nos trouxeram conhecimento. Então é assegurado, é real que isso aconteceu lá. Assim como tem coisas que não encontraram, coisas que vão acontecer ainda. Mas é por aí, eu acho não um estudo, o ensinamento é um legado que fica para sempre. Tá bom? Então espero que tenham gostado, compreendido um pouco, porque a leitura é uma coisa que a gente tem que colocar para fora, também é um treino, né? Também é um treino, essa coisa de eu ler uma coisa e gravar para vocês aqui, eu também estou treinando a minha mente de conseguir assimilar, entender e expor também. Então eu também estou aprendendo isso, então gravar vídeo, conseguir fazer com que vocês compreendam a ideia que eu quero colocar para mim também é um aprendizado, tá bom? Um beijão para vocês e um bom restinho de sábado. Até a próxima.